tá? Eu vou responder se nós já estivemos muito endividados. Falei para vocês que o minimalismo foi um dos caminhos, né, que nos ajudou. Tomei algumas atitudes na minha vida com relação a finanças que foram bem importantes. Depois eu faço um vídeo separado falando sobre essas mudanças que me ajudaram. Não é o minimalismo pelo minimalismo, mas é um minimalismo com foco, com objetivo, com propósito. Então eu precisei fazer algumas mudanças em relação a finanças, em relação a dinheiro, gasto, consumo, para poder conseguir me organizar da forma que eu queria. E relatando várias coisas em vários vídeos, perguntaram para mim se nós já estivemos muito endividados, com isso que a gente, né, optou por esse estilo de vida, essa organização financeira, se era pra gente conseguir pagar dívidas. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Eu vou responder se nós já estivemos muito endividados. Meu nome é Eidy Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Aproveita para se inscrever, deixa o seu like e acione o sininho para receber as notificações. Agora eu vou responder a pergunta: já tivemos muito endividados? Sim, não, talvez, depende. Teve 3 momentos na nossa vida de casado, para nós assim foi bem difícil. Aconteceu que o Fred estava procurando emprego, né? A gente morava em São Paulo, então ele estava terminando lá, estava acabando a bolsa dele, e bolsista não tem direito a nada. Eu era funcionária pública, minha renda era muito pequena, nossos ganhos era para pagar as nossas contas. Ele era bolsista, eu era professora do município, eu não ganhava tão bem assim, e ainda tinha despesa com transporte e tudo. Assim, nosso dinheiro era basicamente para pagar as nossas contas, não sobrava. A gente não devia nada, mas a gente também não tinha uma poupança. Quando a gente juntava um dinheirinho era para viajar, para ver família, porque como o Fred era bolsista, ele também não tinha 13º nem nada. Então a gente tinha que contar mesmo ali com o meu 13º, que não era muita coisa, e mais alguma coisinha que a gente conseguia juntar. Aí a gente gastava tudo com viagem e mal dava o dinheiro para as viagens que a gente fazia, para ver família e tudo. Era mais ou menos assim que a gente vivia. Então quando o Fred estava procurando emprego, e sem oportunidades ali, ele viu uma oportunidade no Mato Grosso, viajou, né, gastou e veio, fez um teste seletivo, conseguiu um emprego, né, como professor contratado na universidade. E aí, o que aconteceu? A gente precisava mudar muito rápido. Eu até falei pra ele: você quer que eu fique um tempo aqui? Ele falou: não, é pra você ir comigo, senão eu nem vou. Então, assim, a gente precisou ali de um tempo pra eu sair do meu trabalho, organizar a mudança, tudo. E aí, de São Paulo pro Mato Grosso, o que acontecia? A gente precisava de dinheiro pra viajar. Então, nesse período, a gente pediu dinheiro emprestado e a gente viajou e a gente se organizou, mas na nossa cabeça era a primeira coisa que a gente precisava pagar. Então foi um ano assim que a gente não viajou para ver família nem nada, a gente focou todos os esforços, todos os ganhos extra para pagar essa pessoa. E nós pagamos de 2 vezes. E teve uma outra época também, gente, que a gente pediu dinheiro emprestado. Eu não me lembro o que foi. Foi uma coisa assim que aconteceu e a gente precisava, não era para pagar dívida de cartão nem nada. A gente nunca ficou devendo essas coisas, não. A gente pediu dinheiro emprestado de novo e aí a gente pagou também rapidinho, graças a Deus a gente conseguiu pagar a pessoas que emergenciais, aquela despesa assim, urgente que às vezes surge. E depois, recentemente, eu até contei no canal, né, que o Fred teve uma perda salarial que a gente não estava esperando. A Alice estava numa escola um pouco mais cara, a gente estava com alguns compromissos, exatamente porque ele estava, né, num certo patamar de ganho no trabalho dele, e de repente, sem aviso, sem nada, ele perdeu 28% do salário dele. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz as contas das coisas que a gente tinha pagado, os compromissos, a conta estava muito alta. Então, mais uma vez, foi minha irmã que ofereceu. Ela falou: eu tenho dinheiro, se você precisar, para você se organizar, não vai pedir para banco, não vai ficar devendo cartão de crédito, enfim. Aí ela nos ajudou e com aquele dinheiro a gente pagou nossas contas, a gente cortou um monte de coisa, tiramos a Alice da escola e graças a Deus aconteceram aquelas coisas assim que parece que é providencial, e a gente acabou que rapidinho, acho que em 6 meses a gente conseguiu pagar metade do que a gente devia. Aí quando foi no final do ano, a gente quitou também com a minha irmã, graças a Deus, a gente pagou pra ela, ela não cobrou, a gente até queria, se propôs: não, então eu vou pagar pelo menos juro de poupança, porque seu dinheiro que tava guardado não serviu. Ela não quis, ela já tem, gente, uns 3 anos que aconteceu, 2, nem sei. Então aconteceu isso, sabe, da gente contrair uma dívida por empréstimo, né, e mais que a gente fez de
tudo, mudou o padrão de vida completamente para a gente conseguir pagar essas pessoas. Então aconteceu isso na nossa vida. Então aconteceu 3 vezes em 21 anos de casado, mas foi sempre assim por questões de acontecer algumas coisas que a gente não tá esperando, e não porque a gente deliberadamente contraiu uma dívida e não conseguiu pagar. E por que isso aconteceu? Porque a gente não tinha reserva de emergência. Quando o nosso padrão de vida melhorou, o que a gente faz? A gente começa a achar necessidades para gastar todo esse dinheiro ou quase todo. Aí quando acontece essas emergências, o que você faz? Você tem que ficar pedindo emprestado para alguém. E quando você não tem ninguém para pedir emprestado? Os outros juros, eles são muito altos. Se a gente cai numa dívida de cartão de crédito e fica prorrogando demais, se a gente cai numa dívida de banco, fica difícil você sair dessa, porque eles cobram muito alto. Isso, só que a gente não pode contar que sempre vai ter alguém para nos socorrer. E é por isso que é importante a gente fazer a reserva de emergência. Então hoje, gente, até emocionalmente, sabe, a sua qualidade de vida, ela melhora muito quando você sabe que se acontecer qualquer coisa, pelo menos por 1, 2, 3 meses você tá amparado, porque você guardou. E você não guardou porque você é acumulador, não, você guardou para uma emergência. Porque nesses 21 anos de casado que eu tive, olha, eu tive 3 emergências, porque nós tivemos outras oportunidades de guardar dinheiro, e a gente resolveu investir na nossa casa, em móvel, em armário, em geladeira e não sei o que. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas uma hora você tem que começar a entender o que é essencial e o que não é. Enfim, então aconteceu essas 3 coisas, só expliquei pra vocês entender. Mas isso já tem muito tempo, tá? Isso não tem nada a ver com minimalismo. Então assim, quando eu comecei a entrar no minimalismo e falei pra vocês que era pra me organizar financeiramente, ter minha reserva de emergência, juntar pra minha aposentadoria, porque eu não tenho, eu trabalho por conta própria, minha renda é extra, então não tenho segurança nenhuma pro futuro, só meu esposo. Então, quando eu entrei no minimalismo, foi para pensar em guardar dinheiro, né, para me organizar financeiramente, mas nesse momento mesmo a gente não tinha dívida nenhuma, tá? Nenhuma. É igual eu falei pra vocês, a única dívida que eu considero dívida que a gente teve foram essas que eu falei pra vocês, e que se essas pessoas não tivessem nos ajudado, talvez a gente tivesse devendo pra banco, pra cartão de crédito, talvez a gente tivesse pagando até hoje. Se a gente não fosse muito disciplinado, provavelmente tava pagando até hoje, porque o juro é alto demais. Você deve hoje, daqui 3 meses você deve 3 vezes o tanto que você deve, né? Então é um saco sem fundo. Pessoas que chegam nesse limite, elas têm mais dificuldade. Essa mudança no estilo de vida que eu optei e que o Fred me apoiou muito, não tem nada a ver com pagar dívida. A gente não estava endividado, inclusive a gente já estava até com dinheirinho na poupança. Tá? A gente já tava com dinheirinho, aí quando a gente foi melhor entendendo sobre finanças, sobre a importância da reserva de emergência, a gente tirou da poupança tradicional e já colocamos num outro banco, que eu acho que eu já falei aqui pra vocês, né, que é de liquidez diária e tal. Então é ali que a gente fica investindo o nosso dinheiro, que não é nenhum investimento em bolsa, não. Então não tem nada a ver com dívida, não foi por causa de dívida. Agora, quais são as dívidas que eu considero que é dívida que a gente tem hoje? Além das dívidas que às vezes a gente faz no cartão de crédito, mas são dívidas controladas, são dívida que está dentro do orçamento, a gente paga todo mês a fatura certinha. Ainda que a gente teve um gasto extra com remédio, alguma coisa, a gente paga tudo. Outra dívida que a gente tem é a prestação da casa. Tem gente que acha que não é dívida, é despesa, mas aí vocês decidem. Então você pode ver como dívida ou pode ver como despesa. Por que que tem gente que vê como despesa? Porque é uma dívida programada, não é uma dívida assim, você não conseguiu pagar e aí você tem essa dívida. Vamos supor que eu fico 4 meses sem pagar o meu apartamento. Aí sim é uma dívida, porque é uma coisa que não cabe no meu orçamento e eu acabei ficando endividada. Mas se todo mês a gente paga certinho, tá dentro do nosso orçamento, significa que ela é despesa e não é dívida, né? Mas aí tem gente que acha que é dívida, tem gente que não é. Então eu não vou considerar que seja, porque é uma dívida programada. Então a gente não tem dívida há muito tempo, né? As últimas dívidas
dívida mesmo, que a gente ficou devendo por um descontrole. Foi essas vezes que eu falei pra vocês que a gente pediu dinheiro emprestado pra pessoa e depois a gente nunca mais teve dívida mesmo, assim, uma conta desse mês passar pro outro mês, uma conta que a gente não conseguiu pagar, ou embolou cartão de crédito, ou fizemos um investimento e não demos conta de pagar, então estamos parcelando essa dívida. Então isso não existe. A gente não tem nenhuma despesa que a gente fez e que está parcelada, que venceu, que passou do prazo. A gente não tem, não temos e nunca tive. O minimalismo, a organização financeira foi mais pensando no futuro, pensando no nosso bem-estar, pensando na tranquilidade que é você saber que caso perca o emprego, perca parte da renda, você tem um dinheirinho pelo menos para você se virar um tempo. Então isso deixa a gente mais confortável emocionalmente. Então é muito bom a gente ter uma poupança. Eu não estou falando, gente, de grandes investimentos, porque eu não sei fazer isso. Estou falando de coisa pequena, de coisa possível, pelo menos para nós. E isso, saber disso, principalmente agora que a gente está passando essa crise financeira, gera um certo conforto. Então tem gente que fala assim, não adianta nada, às vezes você sacrifica a sua vida inteira para guardar dinheiro, enquanto você não está vivendo hoje. Tudo depende do seu propósito. Eu estou intensamente vivendo hoje, com muito mais saúde mental, com muito menos preocupação, sabendo que eu já dei o primeiro passo para nossa reserva de emergência e para nossa aposentadoria. Não importa ser pouco, importa que já começou, que já está acontecendo. Então isso me faz viver o hoje com muito mais otimismo, com muito mais segurança, com muito mais esperança de que eu consigo. Se eu conseguir esse tantinho até agora, eu vou conseguir continuar poupando e não estar totalmente desamparada no futuro. Então, o que você colhe, já está colhendo. A partir do momento em que você pensa assim, puxa, eu tenho, pode ser pouco, mas eu tenho alguma coisa, eu tenho alguma segurança, caso aconteça alguma coisa, sei lá, daqui 2 meses, daqui 1 ano, ou para minha aposentadoria. Porque o que a gente está fazendo? A gente está guardando o nosso dinheiro como reserva de emergência. Mas se a gente precisar, em último caso a gente tira. A gente não tá usando esse dinheiro para comprar, igual nosso ar-condicionado tá ruim, tá precisando trocar. A gente não vai mexer nesse dinheiro, só em caso de emergência. E é por isso que se a gente continua guardando e poupando, isso vai sendo empurrado integralmente ou parcialmente para nossa aposentadoria lá no futuro. Bom, gente, então é isso, tá? Respondendo a pergunta de vocês, esse é o nosso histórico de dívidas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!